prática eu vejo isso, mas na teoria não me abastece o amparo para explicar o que está acontecendo aqui. Queridos, acabou o mundo, professor. Fim do mundo. Já era, né? Enfim, apocalipse zumbi, tá tudo errado, né? O que acontece? Nada, querido. A vida que segue. Porque o modelo só voltou a ser literalmente o modelo de Thomson. Porque afinal o elétron giraria e colidiria no núcleo. Ninguém deu bola. Só que o aluno do Rutherford, ele achou tão bonito, tão poético aquilo, que ele começou a pensar assim, ó, a fundo nisso. Gastava muito tempo tentando explicar, tentando reproduzir o modelo do Rutherford, porque ele estava vendo que as partículas passavam, ele estava vendo que haviam imensos buracos na matéria, mas ele não estava conseguindo comprovar com as teorias da época por que aquilo estava acontecendo. Então, uma sucessão de fatos nos levou até a história desse dinamarquês, laureado com o Prêmio Nobel em 1923, se não me engano, Niels Bohr. O que ele fez? Vou mostrar para você, tá? Eu vou mostrar aqui para você o que ele fez. O Bohr publicou o artigo dele em 1913, por isso que o modelo dele é datado de 1913, o paper, né? E ele pensou no seguinte, para aí. Eu acho que a chave, o segredo para tudo isso, está nessa equação aqui, de um físico chamado Max Planck. Esse físico disse uma coisa bem interessante. Ele disse que energia e frequência são propriedades relacionadas. Ah, olha só, eu odeio física também e eu não estou entendendo absolutamente nada. Calma, estou aqui para te assessorar, fica tranquilo. Frequência é velocidade igual a lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência. Então a frequência nada mais é que velocidade sobre o comprimento de onda. Velocidade pode ser expressa em C ou em V, tanto faz, né? Mesma coisa. Tá, e daí, professor? E daí, querido? Eu vou te mostrar uma coisa. Depois de uma peste que aconteceu na Universidade de Cambridge, muitos alunos foram mandados para casa. Um desses alunos se chamava Isaac Newton. E o ócio é terrível, né? Não tinha nada para fazer, escreveu toda a sua teoria de física, enfim, mecânica, né? Exatamente, física newtoniana. E o Newton, como não tinha nada mesmo para fazer, olha o que ele resolveu fazer. Ele começou a brincar com isso aqui, ó. Luz. Não fazer, brincar com sunshine. O que tem no sunshine? Exatamente. Então, o que ele fez? Isso que você vai ver agora. Observe ali. Deixa eu ver se ele vai rodar aqui. Acho que agora vai. Fechou isso. Ó, 1771. Tá ali. O que ele fez? Ó, ele pegou a luz do Sol, luz branca, e ele colocou a luz branca de encontro, em frente a uma coisa chamada prisma, que é um sólido de quartzo. E ele percebeu que ao colocar a luz branca no prisma, parece que essa luz ela diminuía a sua intensidade, aconteceu alguma coisa nela. Porque olha só o que acontecia, quando ele colocava o anteparo ao passar pelo prisma, ele via decomposta a luz branca. Então ele chamou isso de espectros luminosos na faixa do visível. E disse que a luz branca é a composição de todas as frequências ou comprimentos de ondas de luz que existem. Tá, professor, explica para a criança, querido. Basicamente o que você está vendo aqui é que cor é energia. Azul tem uma energia em joule, verde tem uma energia em joule e assim por diante, graças à teoria de Newton. Tá, e daí, professor, onde é que isso entra no Bohr? Calma, agora eu vou te mostrar uma coisa interessante. Ó, quando você queima outras coisas para emitir luz, que não sejam a luz branca, olha o que acontece. Isso tem que saber, caiu, eu avisei que ia cair. 3 você tem que saber, tem que decorar, não adianta. Tô falando sério. Tu precisa me dizer 3 desses aqui, olhando sim. Não pode sair daqui sem saber disso. Tô falando sério. É tipo de questão de processo de seleção. Eles não estão nem aí se tu sabe ou não. É seleção, não é avaliação. Então eles cobram decorebas. Você tem que saber 3. Quais são? Sódio, cobre e cálcio. Quem é o sódio, quem é o cobre, quem é o cálcio, tu lembra? Vou mostrar para você. Eu fui proibido de fazer isso na aula por causa da possibilidade de incêndio, tá? Então eu tive que trazer o vídeo para você. Então eu preciso que você lembre disso, tá? Deixa eu voltar ali. Cálcio, eu vou anotar para ti, fiquem bem tranquilos. É vermelho, cobre é verde e sódio é amarelo. Os outros eu tenho que saber, professor? Não, já é pedir demais assim da tua capacidade de memorização. Mas esses 3 é obrigação do estudante saber.
Tá? Desculpa ser tão enfático, mas a nossa relação aqui não é uma relação de cliente e prestador de serviços, porque a lógica da educação não é a lógica do comércio. Se assim fosse, eu não poderia te cobrar nada. E no papel de professor eu tenho que cobrar coisas de vocês, porque eu não entrego um produto. Eu entrego o quê? Evoluções individuais significativas. Por este modo, ou por este motivo, eu preciso cobrar algumas coisinhas de ti. E uma delas é, eu preciso que tu lembre que, veja, sódio é amarelo, cálcio é vermelho, o cobre é verde, vai cair. Eu tô falando sério, pessoal. Eu tenho às vezes essa coisa sensitiva e na maioria das vezes dá errado, mas às vezes é certo. Então cuida. Ó, o que o Bohr fez? Ele estudou luzinhas. Professor, mas o nome disso é esquizofrenia. Ficar estudando luzinha, corzinha. Não, querido, o nome disso é o quê? É física. Por incrível que pareça, todo físico tem um quê de louco, você sabe disso? Então ele estudou os espectros luminosos. Espectros luminosos. Desse modo, por que ele estudou os espectros luminosos? Porque, querido, de acordo com Max Planck, energia é igual a uma constante vezes a frequência. Professor, me desculpa, mas eu preciso escrever a legenda, senão eu me atrapalho. Mas tu está completamente certo, querido, não tem que pedir desculpa. Ó, energia é igual a constante de Planck, que é bem pequenininha, 6,63 vezes 10 na menos 34, Coulomb vezes segundo. Assim, ok? E aí você tem ali do ladinho a frequência. Deixa eu colocar aqui para você, frequência, e essa frequência é justamente, vou colocar a fórmula que eu escrevi ali em cima, igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Frequência. Frequência. Mas eu não estou entendendo. Tá. Sabe quando tu tá falando, tipo no som, assim, tu fala mais agudo ou mais grave? Isso é a frequência da reverberação das ondas. Na luz, nas ondas eletromagnéticas, você vê, ao invés de agudo e grave, cores diferentes. Literalmente é isso. Tá, e daí, professor? E daí que ele começou a observar cores específicas nos metais excitados, nos elétrons dos metais excitados. Ele percebeu, por exemplo, que o cálcio era vermelho. Tá, professor, e daí? Calma, querido, já vou te mostrar. Que o sódio era amarelo. Sódio, amarelo. URGS 2015, questão sobre as lâmpadas. Tipo, eles, de certo, achavam que o aluno trabalhava na Tumeleiro, né, para saber tudo de lâmpada. Estavam nem aí. E cobraram, lâmpadas que produzem luz amarela. Sódio, infelizmente. Verde. Verde. Fechou. Esses três você precisa saber, ok? Por favor, não esqueça. Tá, professor, e onde é que está, assim, o brilhantismo? O brilhantismo, na verdade, foi um engodo que ele fez. Ele inventou um princípio novo. Porque como ninguém conseguia explicar matematicamente por causa do impedimento da física clássica, ele teve que inventar. Ele disse assim, em suma, estou sendo obviamente muito superficial, mas de fato foi isso. Ele disse assim, ou vocês aceitam o que eu vou dizer agora e explicam o que vocês estão vendo, ou vocês morrem alienados ao que vocês acreditam. Simples assim. E foi o que ele fez. Vou te mostrar. Quando você pega aquelas cores ali diferentes, não luz branca, e começa a pôr num prisma, você não encontra um espectro contínuo, você encontra um espectro descontínuo. Isso é estranho. Tipo, aqui não tem nada, tá vendo? É vazio. E aí aqui tem um tracinho, uma cor, então lá naquele anteparo que você viu antes que tinha lá o sunshine, o arco-íris, não é mais o que você vê. Você viu que é um tracinho vermelho, um tracinho azul, um tracinho roxo, cada um com um comprimento em nanômetros de onda que definiam a sua cor e a sua energia. Daí o Bohr começou a ficar muito intrigado. Por que é descontínuo? Por que há esses valores discretos? Que pessoa discreta, tipo aquele cara comedido, a francesa? Não. Discreta é permitidos, entende? Não é qualquer um, é esse ou aquele ou aquele. Então o Bohr começou a fazer uma série de cálculos. Está preparado? Que eu passei a noite inteira reproduzindo toda a equação, você vai ver que é terrível. Eu vou ter que fazer isso, professor? Claro que não. Graças a Deus. Ó, pronto. É só isso. Foi bem agradável. Exatamente. Então eu trouxe toda a equação para você da equação de Bohr, como ele comprovou matematicamente isso. Primeiro, eu vou explicar passo a passo, eu não vou entrar em detalhes, eu posto isso no grupo, se você tiver paciência você pode olhar isso ou chamar o seu físico para traduzir, tá? Porque a culpa não é minha, isso é coisa da física, não me olha assim, tá? Não me olha assim.
O que o Bohr fez? Primeiro, ele pensou, eu preciso de um átomo muito simples para tentar trabalhar isso. Um átomo que tenha, tipo, pouquíssimo elétron, pouquíssimo próton, pouca massa, consequentemente. E o átomo mais simples de todos que existe na natureza é qual, pessoal? Hidrogênio. Então toda a análise do Bohr foi baseada no átomo de hidrogênio. Então ele não fez isso para outros, mas serviu para ele criar o artigo dele. E até é muito legal que no artigo, no paper, a primeira frase que ele coloca no abstract, né, que é o resumo, é literalmente assim: este paper serve para complementar o modelo de Rutherford, que de fato era o chefe. Então foi muito importante. Então olha o que acontece. Ele pegava o hidrogênio e esquentava o hidrogênio, eletrizava o hidrogênio para que ele começasse a emitir luz, que nem a lâmpada que você está vendo aqui. Quando ele pegava a luz do hidrogênio, isso tem no Museu da PUC, é bem legal, matéria e energia. Ela é roxinha também, tem um prisma na sua frente, aí ele mostra tipo uma lupa e mostra no anteparo pretinho assim quais são as cores que o espectro do hidrogênio acaba produzindo na sua decomposição. Então, em poucas palavras, ele fazia a luz brilhar, botava um prisma na frente. E quando a luz passava pelo prisma, igual ao vídeo que eu te mostrei com a luz branca, ao invés de você encontrar todas as cores em forma contínua, do vermelho ao roxo, tu encontrava isso aqui. Tá vendo? Aí ele começou a bolar coisas, ele começou a pensar, por que é assim? E daí que vem o grande engodo do Rutherford. Por que engodo? Porque, pessoal, não tem nenhuma razão para isso. Lógica. A razão foi a invenção. Ele disse assim, ó, ou vocês aceitam que é assim e eu posso explicar matematicamente, ou então vocês morrem com as ideias de vocês. E realmente o modelo dele era muito profícuo, excelente, tanto que é o modelo que a gente usa até hoje na química, como química básica, o modelo de Bohr. Veja, ele pensou principalmente nisso. Entre o próton e o elétron do hidrogênio, há a ação de duas forças. A ação da força de atração e da força centrípeta. Elas precisam estar em equilíbrio, porque se a força de atração for maior, o elétron gruda, se a força centrípeta for maior, o elétron é ejetado. Então, se a força centrípeta e a força, enfim, elétrica é a mesma, você usa a lei de Coulomb. E, obviamente, você pode usar ali a relação da velocidade centrípeta, da aceleração centrípeta, afinal, força é igual a massa vezes a aceleração. E a aceleração centrípeta é v² sobre E. Então eu não vou narrar todas as fórmulas, tá, pessoal? Eu só vou mostrar pra você, tá aqui, depois eu mando, se você quiser, a gente pode marcar uma semana aí pra conversar inteira, né, pra você entender, cada uma deu um trabalho desgraçado. Então, o que acontece? Ao associar as fórmulas, o grande novidade do Bohr foi inventar que as coisas não são contínuas. O elétron não pode estar transitando em qualquer lugar. Ele só pode transitar em certas órbitas, ou seja, em certos raios, que são todos múltiplos da constante de Planck. Números inteiros da constante de Planck. Tá, pessoal, explica para a criança. Ó, esse elétron não pode ficar aqui, tá vendo? Ou ele fica aqui, ou ele fica numa outra órbita separada, ou numa outra órbita separada, mas nunca entre esses espaços. Por quê? Eu não sei. Nem ele sabia. Mas se tu aceitar, dá certa explicação. Então, desse modo, com uma sucessão de cálculos ou contas, ele inventou o raio mínimo, a órbita mínima para um elétron, que é o popular A0, que é uma sucessão de constantes, né, enfim, calculadas, que é um valor, obviamente, fixo, que é o 0,529 angstrom. Então, esse seria o raio inicial, o raio mínimo. E todos os outros raios, as outras órbitas, seriam múltiplas deste valor, sempre em números inteiros, o que depois virou o chamado de números quânticos. Então você teria a primeira órbita nesse raio, a segunda de acordo com a fórmula no outro raio, né, que seria no nível 2, por exemplo, 2² daria 4, 4 vezes isso, 9 vezes isso, enfim, 16 vezes isso, e assim vai. Ah, professor, me desculpa, desenha, não dá para entender. Claro, já desenhei aqui para ti. Ó, tá aí. Fica assim. Tá vendo? Foi isso que ele fez. E daí ele inventou outra explicação. Ele disse que essas corzinhas que você está vendo ali, esses tracinhos, são decorrentes de saltos que os elétrons promovem. Porque isso explica por que tem. E tem luzinha. E essas transições explicam direitinho por que essas cores são daquele jeito. Porque cada cor define uma energia, tá vendo? Ó, essa frequência, essa amplitude aqui, né, literalmente define uma energia. Então ele disse assim, ó, tal cor é porque ele pula do nível tal para o tal. Tal cor é porque ele pula do nível tal para o tal. E assim ele foi montando o átomo, esquematizando um átomo que parece uma cebola, cheio de camadas, onde a grande novidade do Bohr foi literalmente dizer que
Para o elétron, não são permitidas todas as áreas ou regiões, mas sim apenas algumas com energias fixas, que trouxe a ideia de quantização. Ou seja, só com aquela energia ele orbita aqui, só com aquela energia ele orbita aqui, aquela energia ele orbita aqui, e assim por diante. E para traduzir em energia, eu fiz aqui a outra parte, né? Que gerou justamente, vocês vão trabalhar isso em física, então nem vou me meter, vai ser a última aula de física de vocês, física moderna, talvez o professor de física equacione assim também, essa equação de Bohr para os saltos dos níveis. Na química isso não cai, mas eu precisava mostrar para você que tem um quê matemático, evidentemente, e tudo veio das luzinhas. Ele explicou as luzinhas dizendo que os elétrons eles podem ser excitados e transitar em áreas fixas ou, enfim, pré-determinadas. Tá, professor, e como é que isso cai na prova? Tá, vou te mostrar agora para vocês não ficarem aflitos, nervosos, achando que é uma coisa muito difícil, porque não é. Bom, a grande inovação do modelo de Bohr foi a ideia de trazer órbitas de energia fixas. Vamos chamar como a URGS chamou em 2018. Órbitas estacionárias cionárias de energia. Simples assim. Mas, professor, me desculpa, mas eu não entendi. Ó, ao redor do núcleo, só poderia haver algumas áreas ou zonas em que o elétron poderia transitar. Por quê? Não sei também, querido. Ninguém sabe até hoje. Mas foi eles chamam de ingrediente, né, na física. Foi o ingrediente de Bohr. Segundo Bohr, um elétron pode ser excitado, aumentando sua energia cinética e potencial. Quanto mais externo for um nível, maior é a energia. Já não entendi. Ah, eu acho que tu entendeu sim. Lembra quando tu era pequenininho e tu ia pro gira-gira? Já falei isso pra você. Lembra aquele seu primo situado, assim, sem noção da idade que tem, crossfiteiro? Que dizia assim, deixa que o primo te empurra, deixa. E aí ele fazia uma força absurda, tu foi ejetado do parquinho, quebrou 3 dentes? Pois é. Quando você aumenta a sua energia, a tendência é ser jogado para fora pela força centrípeta. Então é fato, quando o elétron aumenta a sua energia, ele vai para fora. Só que o engodo ou ingrediente de Bohr diz que esse aumento não é gradual, não é contínuo, esse aumento é discreto. Ou seja, ele tem que ganhar energia assim, ó, tá quase lá, olha o load, ó, quase lá, o load, conseguiu, uhul! Aí ele vai para o outro lado. É só assim. E eles chamaram isso de quantização ou quantificação da energia. Então ele diz que o elétron pode absorver só quantidades fixas de energia para poder fazer esse salto maravilhoso e pular para um nível mais energético. Quando o elétron ganha essa energia, ele pula. Assim, ele absorve energia e salta para níveis externos. Absorve energia. Essa energia é na forma de energia elétrica, energia mecânica, energia calorífica, mas em quantidades fixas, que são chamadas de quanta, plural de quantum, como campi é plural de campus. É estranho, mas enfim, é assim mesmo. Então, você tem o quanta, corresponde a quantums, no caso quanto, né, vários quanto de energia. Tá, professor, e daí, o que isso tem a ver? Calma, querido, não grita comigo. Ó, olha pra cá, por favor, eu não sou maluco. Há controvérsias. Eu acho assim que você deveria rever sua terapia. Por que essa caneta caiu? Eu não acredito que eu tô aqui louco de fome e tá falando isso aí. A caneta caiu, querido, não por causa da gravidade, efetivamente. É por causa do estado. Ela partiu de um estado de maior energia potencial para um estado de menor energia potencial. Os físicos são terríveis, são chatíssimos. Eu preferia só a gravidade, para mim era muito mais fácil. Do que está falando? Quando excita um elétron, ele vai para um nível que não é o dele, não é natural dele. E é um nível mais energético. Por natureza, tudo na natureza tende a voltar a um nível menos energético, tende a voltar a um estado de menor energia. Então, espontaneamente, esse elétron, ele vai voltar, olha ali, baby come back, olha lá, voltou ao seu local de origem, professor, o senhor está bem? Me deixa, só me deixa, ok? Olha ali, ele voltou ao seu local de origem emitindo energia. Mas energia na forma de quê, professor? Luz. Não, eu não acredito. Luz é energia? O Einstein ganhou o Nobel por isso. Se chama de fóton. Pronto, explicação de Bohr. E senhores, essa é a história dos modelos atômicos. Porque eles vão até Bohr.
É só até lá que você tem que trabalhar.